Em geral, a pressão medida no consultório, ela é maior do que ela é realmente, por várias razões. Primeiro é para o chamado síndrome do avental branco, que é o que é isso? É a pessoa chegar ali perto do médico e ficar com medo que tem uma doença. Então esse é um processo. Segundo, é o médico está com pressa, não deixa a pessoa acomodar, esperar o tempo certo, 2, 3 minutos, antes de começar a medir a pressão. Terceiro, vem o problema do manguito. A pressão tem que ser medida com manguito. Eu não aconselho você a medir essa pressão de pulso. Essa quebra o galho. Mas a acurácia é boa quando você mede no manguito. Então tem que ser medido no manguito. A velocidade que você faz a deflação do manguito tem importância. Então existe uma série de fatores que podem complicar a história e dar uma pressão mais elevada do que deveria. Existe um fenômeno contrário também, que você, quando está no consultório, a sua pressão é baixa. Quando você está em casa, a pressão é alta. Isso tem um nome, chama hipertensão mascarada. É quando eu vou no médico, está normal, e quando eu meço em casa, está alto. Também tem que ser tratado. Então, hoje, a tendência americana, acho que é a tendência mundial, já que a tecnologia mudou, é que, primeiro, você tem que usar manguito, e não essa história de pulso. Isso quebra o galho. Segundo, tanto o paciente quanto o médico hoje deve usar manguito automático. O aparelho tem que ser automático, tem um robozinho lá que mede. O robozinho que está lá dentro trabalha sempre melhor do que o ser humano. Então o médico, para medir, às vezes ele confunde, porque o batido às vezes é baixinho. Então eu recomendo, tanto para os colegas que trabalhem com manguito e automático no consultório, e eu recomendo para os pacientes que o médico vai fazer essa parceria do paciente controlar a pressão em casa, que ele também use um aparelho de pressão de manguito automático. E ele tem, em casa ele faz assim, isso não sou eu que estou determinando, isso é a Organização de Hipertensão Internacional que orienta. O paciente mede a pressão 3 vezes. Ele mede a primeira, ele descarta ela. Ele fala, você perguntando, mas se ele vai medir, vai descartar, por que é que ele mediu? Porque ele pega o sistema ali de medir a pressão. E aí ele mede a segunda e mede a terceira vez, com diferença de 2, 3 minutos. E aí ele faz a média entre a segunda e a terceira. Essa é a medida. Não deve ser medido em casa mais do que 2 vezes por semana, porque senão você começa a ficar obcecado em medir pressão e a pressão acaba subindo porque você está tão preocupada com ela, entendeu? E o ideal é fazer a média por mês. Hoje você pode medir a pressão 24 horas. Isso pode ser monitorado. Tem uma tecnologia toda bem feita, sofisticada, que inclusive avalia a variabilidade cardíaca e tudo mais. Então, que pode ser pedido, que o plano de saúde paga, o seu médico solicita. Nós vamos ver a sua pressão das 24 horas, o que está acontecendo com a pressão enquanto você está acordado, o que está acontecendo com a pressão enquanto você está dormindo. Tudo isso faz uma diferença muito grande. Tem gente que tem a pressão normal durante o dia, ela cai muito durante a noite, ou ela sobe muito durante a noite, ou a hipertensão noturna. Então, isso tudo são dados importantes. Mas eu acho que a mensagem aqui é a seguinte, o paciente hipertenso ele tem que participar do tratamento. Ele muitas vezes tem que checar se a pressão medida no consultório é a mesma que ele obtém em casa ou não, e onde é que está a discrepância, tem que ser avaliado isso. E às vezes parece que está controlado, mas tem momentos que não está controlado, quando você fica nervoso. Tudo isso ajuda. E a tecnologia está aí para nos ajudar. Eu gostaria de mostrar o que é hipertensão, o que não é. Para simplificar, eu vou fazer assim, ó. Até 12 por 8, até 14 por 9, acima de 14 por 9. Até 12 por 8, você é normotenso. De 12 por 8 a 14 por 9, você é pré-hipertenso. E acima de 14 por 9, você é hipertenso. Isso é uma classificação simples para facilitar a nossa explicação. Se você quiser fazer isso de uma forma mais sofisticada, você vai procurar as diretrizes para a hipertensão arterial brasileiras, que são muito bem estruturadas. Lá você vai ver que eles dividem a hipertensão em 7 grupos. Você tem o ótimo, o normal, o limítrofe, o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3. Existe uma hipertensão chamada hipertensão sistólica isolada, onde
você tem mais de 14 da sistólica e menos de 9 da diastólica. Então vamos supor um paciente que tem 16/8, ele tem uma hipertensão sistólica isolada. Então, levando em consideração a 5ª diretriz brasileira de hipertensão arterial, nós na realidade temos 7 tipos diferentes no que diz respeito aos níveis pressóricos. Mas para simplificar, é 12/8, 14/9, acima de 14/9.